Amigável, inteligente e adora estar perto de idosos. Essas são as principais características de LQ. Já o Spot é aventureiro, resistente, flexível, enquanto o Hib é aquele fofinho que adora ajudar as pessoas. Muito provavelmente você deve estar pensando que eu estou me referindo a cachorros e gatos, mas a verdade é que LQ, Spot e Hiba são dispositivos mecânicos, robôs, para ser mais específico. Em meio a debates espinhosos sobre como eles podem roubar o seu emprego a atuações impressionantes, os robôs não são tecnologias novas e já presenciamos como eles têm habilidade para atuar em diversas frentes, especialmente no setor privado. Desta vez, são os robôs sociais que podem ganhar ainda mais espaço, e a pandemia vem acelerando o movimento de adoção deles. Eu sou Darlan Helder e o Tecnoblog ouviu alguns especialistas para analisar o mundo dos robôs atualmente. Antes, eu quero te convidar para ouvir o Tecnocast 193, que fala sobre internet via satélite. Será que a fibra ótica está com os dias contados? Entenda tudo nesse episódio. Ouça o Tecnocast no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, SoundCloud ou na sua plataforma preferida. Antes de analisar o cenário contemporâneo e moderno, precisamos voltar no tempo. A palavra robô tem origem tcheca, também conhecida como robota, e não apresenta um significado muito simpático, já que é usada para definir trabalho forçado, servidão e afins. Não é tão surpreendente, tendo em vista que a palavra apareceu pela primeira vez há 101 anos, em 1920, durante uma peça teatral do jornalista e dramaturgo tcheco Kapel Čapek, em Hudson's Universal Robots. A obra, também disponível em livros, sinaliza como o Čapek estava à frente de seu tempo. Há mais de 100 anos, sua peça mostrava robôs modernos, perfeitos e eficientes que poderiam substituir o humano em várias tarefas. Sim, infelizmente eles conseguiram dominar o mundo. Avancemos para 18 anos depois, eis que surge Electro, considerado o primeiro humanoide do mundo. Desenvolvido pela Westinghouse Electric Corporation, a invenção de 2 metros de altura tinha um visual imponente, fazia piada sem graça, mas ficou ainda mais famoso por ser capaz de explodir balão e fumar. Há registros do Electro fumando. Mas se tem um robô que marcou a década passada é a Sofia. Diferente do Electro, Sofia impressionou ainda mais o mundo por suas expressões faciais. Ela sorri, fica triste e tenta conversar naturalmente com as outras pessoas. O sucesso foi tão grande que a robô ganhou uma conta no Instagram, hoje com quase 200 mil seguidores. Sofia foi entrevistada por vários canais de TV, incluindo a Globo. Ela conversou com Will Smith e já discursou na ONU. Para o engenheiro de controle e automação do Instituto Mauá de Tecnologia, professor Dr. Anderson Harayashiki Moreira, robôs parecidos com humanos, a exemplo da Sofia, ainda causam muito estranhamento, especialmente em crianças. Você colocar um robô muito parecido com um ser humano para fazer essa interação, as pessoas ainda têm um certo receio de você interagir com um negócio que lembra um pouco ali aqueles filmes tipo Exterminador do Futuro. Eu tenho algo muito parecido com um ser humano, que nem aquela robô, Sofia. Eu tive a oportunidade de ver um trabalho de um pesquisador japonês lá no Museu do Futuro, no Miraikan, em Tóquio, e lá tem um robô que você conversa com ela, e ela parece muito com um ser humano. É estranho, é uma relação que você tem ali que pessoas, principalmente crianças, vocês veem que elas não reagem legal a ter aquele negócio meio robotizado, porque os movimentos faciais, essas coisas ainda é meio difícil, para não ficar um negócio meio, sabe, aqueles... o cara o robô vai dar um sorriso e ele faz aquele negócio meio muito robotizado. Como bem previu Čapek, os robôs poderiam substituir humanos em algumas atividades. Atrelado à Revolução Industrial, o movimento de adoção de máquinas robóticas já é uma realidade há muito tempo, principalmente em grandes corporações que buscam aumentar a produtividade e reduzir custos. Uma pesquisa da Federação Internacional de Robótica, publicada em setembro de 2020, mostra que 2,7 milhões de robôs estão operando em indústrias ao redor do mundo. China, Japão e Estados Unidos seguem em destaque. Spot, também conhecido como cão-robô, é famoso pela habilidade de enfrentar terrenos irregulares com muita facilidade, podendo tomar chuva, desviar de objetos e subir escadas. Desenvolvido pela Boston Dynamics, hoje da sul-coreana Hyundai, Spot está disponível no mercado desde 2019, porém apenas empresas podem adquirir o cão-robô. Ao Tecnoblog, Vinícius Fiore, gerente de marketing da Ericsson, diz que projetos como esse serão cada vez mais comuns.
Então, você vai ter algumas atividades que humanos vinham fazendo serem substituídas por robôs. Então, sejam atividades dentro de minas, atividades em áreas inóspitas, plataformas de petróleo. Então, muitas atividades elas vão ser substituídas, e isso tem acontecido. Empresas fazendo parcerias com, por exemplo, o Exército Americano para criar robôs que possam fazer atividades de alta periculosidade. Se a gente considerar o drone um robô, você vai ter drones fazendo um trabalho de inspeção e pulverização de defensivos agrícolas de uma forma mais eficiente, apoiando em resgates, carregando um desfibrilador para fazer um atendimento num local difícil. Então, isso vai acontecer bastante. Você tem, na pandemia, robôs ajudando a receber em hospitais ou fazendo atendimento, passando pelas alas clínicas, levando materiais. Isso também vai ser muito visto. Olhando para o futuro, as máquinas passaram a entrar em nossas casas. O aspirador robô é um exemplo, mas também existem aqueles que vão além do trabalho repetitivo e estão disponíveis para ajudar a sociedade de verdade. São os famosos robôs sociais. Ellie Q, citada no início dessa reportagem, foi projetada para estar ao lado de idosos. Ela pode interagir com joguinhos, tocar música, lembra o seu avô ou avó para tomar o remédio e até pratica exercícios físicos para ajudar o seu companheiro. Os desenvolvedores prometem um envelhecimento mais feliz e saudável. Ainda é possível encontrar alguns modelos similares a cães e gatos que podem ser mais simpáticos para os mais receosos com a tecnologia. Nos Estados Unidos, a empresa Joy4Wow comercializa animais de estimação robóticos, também para idosos. Os cachorros e gatos, que na verdade são robôs, são capazes de reagir quando a pessoa interage, é possível sentir o coração do bichinho e no caso do gato, ele consegue ronronar e responde ao ser acariciado. Tudo por meio de sensores. O sucesso dos animais robóticos foi ainda maior no auge da pandemia, sobretudo para ficarem ao lado de idosos com Alzheimer e demência. Não posso dizer o quanto minha mãe de 92 anos adora esse presente. Ela não tem diagnóstico de Alzheimer nem demência, então eu pensei que ela poderia pensar que o cachorrinho era bobo. Muito pelo contrário, ela adora, disse uma compradora. Afinal, podemos confiar em robôs? Imagine um aspirador robô monitorando as suas atividades. Especialistas acreditam que até 2040 será comum ter robôs dentro de residências, especialmente entre as famílias mais ricas. No entanto, um estudo da Kaspersky com a Universidade de Ghent mostra que as máquinas robotizadas poderão coletar informações sigilosas de seus donos. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores contaram com um robô hackeado e foi possível observar como eles poderiam encontrar vulnerabilidade e influenciar pessoas. Por exemplo, num edifício na Bélgica, em uma sala em que deve ser aberta por senha, o robô do estudo perguntou aos funcionários se ele poderia entrar junto. 40% atenderam à solicitação da máquina e passaram o crachá. Em outra situação, na hora do almoço, o equipamento do estudo estava com a embalagem de uma pizzaria famosa e identificado como entregador. Nessa situação, os funcionários aprovaram imediatamente a entrada do falso entregador sem questionar a presença dele. A Kaspersky ainda alerta que as pessoas não desconfiam quando os robôs sociais solicitam informações incomuns. Especialistas ouvidos pelo Tecnoblog alertam para o perigo. Então imagina você ter um policial robô armado na rua, né? Não fazendo menção ao Robocop, tá? Mas já fazendo. Imagina que ele é um robô, ele é tecnológico. Eu tenho acesso a ele. Eu consigo trocar o software dele. Então, imagina você ter um batalhão de policiais robóticos, começando pelo próprio cachorro, né? A gente tem policiais cachorro, que são cachorros, são do canil da Polícia Militar de São Paulo, né? Imagina eu pegar esses policiais robôs e ao invés dele fazer o bem, ele ser usado no mal. E aí, a gente sempre imagina um policial do mal agredindo alguém, matando alguém, tá? Mas isso seria facilmente detectado, né? Hoje, todas as ruas praticamente são gravadas, né? Você tem câmeras, você tem uma série de coisas que conseguiriam neutralizar essa ação num curto espaço de tempo, né? Sem cenário catastróficos, né? Robôs super resistentes, que o outro policial humano vai tentar dar um tiro nele e ele não vai morrer. Isso pode acontecer. Mas imagina um outro cenário, que é você ter robôs fazendo atividades
e esse software ser invadido e coletar tudo que ele está fazendo. Imagina um policial ou um funcionário do Detran que é um robô, tendo acesso a todos os dados de todos os motoristas do Brasil. É duro falar isso, mas é algo que sempre vai existir e eu acho que não vai ter como muito acabar, porque a pessoa vai lá, na maior das boas intenções, cria alguma coisa, né, para ajudar a sociedade, alguém, né, de não tão boa índole vai lá e, né, deturpa aquilo lá, modifica o uso principal para fazer alguma coisa não tão bacana. Né? Então, a gente vê até com coisas mais simples, né, mas você falou de drone, né? Mas quantas pessoas aí que você fala, pô, peguei o drone ali para fazer, né, uma diversão, o pessoal brincar ou fazer umas imagens aéreas, né, pegar uma paisagem, alguma coisa do tipo, foi esse o uso que o pessoal pensou num primeiro momento. Aí a gente já vê hoje que o pessoal usa drone para poder ficar, né, obtendo imagem indevida dentro das casas das pessoas, né, fazer uma invasão de privacidade ou até mesmo transportar objetos para dentro de um presídio, alguma coisa do tipo. E esse foi o especial sobre quantos robôs você terá até 2040. O que você acha desse tema? Conta pra gente lá na comunidade do Tecnoblog em comunidade.tecnoblog.net, onde publicamos um texto completo sobre esse tema. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder as próximas reportagens. Eu sou Darlan Helder do Tecnoblog e fico por aqui. Tchau e até mais!